Então, pessoal, essa é a parte 2 do vídeo sobre o Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio. Já falei na parte 1, quem não assistiu, por favor, assista. Já falei na parte 1 que não existe a pessoa ser suicida, tá? Ser suicida não é... Suicídio não é um CID, não é uma doença. E a gente já viu também que não são só as pessoas que sofrem de depressão que podem vir a tentativa de suicídio, que pode ter pensamentos suicidas, né? E eu queria dizer uma questão agora, abordar um fato mais espiritual. Queria pontuar umas questões aqui para desmistificar. Como eu disse na primeira parte, não vou falar sobre sintomas, não vou ser coach, não vai ser autoajuda, vai ser justamente para desmistificar essa questão do suicídio. Primeiramente, eu gostaria de frisar para vocês que não existe o Vale dos Suicidas, como muitas crenças pregam, de que se a pessoa que comete suicídio, ela vai para um lugar lá no astral, no espiritual, um plano só exclusivo para quem tira a própria vida. Não existe Vale dos Suicidas. Por quê? Uma pessoa que comete suicídio, ela está fazendo aquilo impulsionada a algum problema que ela está tendo, psicológico, psiquiátrico, neurológico. Ela não está em condições de responder totalmente por si naquele ato de tentativa de suicídio. E quando ela completa a tentativa, ela não vai para nenhum lugar específico. Não existe no espiritual um lugar específico para pessoas que tiraram a própria vida. Tanto que, dentro do catolicismo, a igreja não condena quem morreu por suicídio, quem tirou a própria vida. E eles têm vários textos explicando sobre isso. É só você jogar aí no Google que você vai achar. Nem a Igreja Católica condena o suicida. Por quê? Porque a pessoa que tira a própria vida através de um suicídio, ela não estava respondendo por ela mesma. E não é para se condenar alguém que já estava em sofrimento. Porque é muito injusto a gente condenar uma pessoa que estava em sofrimento, que não suportando aquele sofrimento tirou a própria vida, e dizer que essa pessoa vai para o inferno, que essa pessoa vai sofrer mais ainda, e etc. Isso é até sádico, de dizer que a pessoa que estava em sofrimento e cometeu o suicídio tem que sofrer mais. Isso é sadismo. O suicídio, gente, é uma coisa para ser evitada, não uma coisa para ser utilizada para condenar o próximo. Isso não é papo religioso, isso é uma questão de dignidade, uma questão de ser humano. O suicídio ele é para ser evitado, por isso que a gente não chama ninguém de suicida, por isso que a gente não acredita em Vale dos Suicidas, por isso que nem a Igreja Católica condena o suicídio, ela não aprova, obviamente, porque é algo para ser evitado. Mas quando não é evitado e a pessoa acaba tirando a própria vida, a pessoa não é punida, não é vista com maus olhos, inclusive eles até rezam por essa pessoa. Então, a gente que trabalha com espiritualidade, independente da vertente, eu, por exemplo, eu digo que eu sou contra qualquer condenação de uma pessoa que esteja em sofrimento, dizer para ela que ela é um suicida ou que se morrer vai para o inferno. E se a gente tem a capacidade de compreender que não existe vale de suicidas, que a igreja não condena quem comete suicídio, que ninguém vai para o inferno, é no mínimo de se compreender que a espiritualidade, ela tá aí para auxiliar essas pessoas. Claro que existe a questão material, de que você precisa tratar do problema que você tem, que te leva a ter pensamentos suicidas de forma química, com medicamentos, e na questão psicológica, com um profissional, com um psicólogo, que vai trabalhar ali os seus pensamentos. Porque quem tem depressão, por exemplo, depressão, os pensamentos da pessoa ficam muito limitados, ficam muito repetitivos e a capacidade de neuroplasticidade dela fica limitada. Então, ela não consegue fazer novas ligações neurais para que ela consiga ter novos pensamentos, novas perspectivas. Então, fica num ciclo vicioso de pensamentos e emoções negativas.
Então, logicamente, a gente consegue compreender que a espiritualidade pode auxiliar, sim, a aliviar esses pensamentos, a aliviar esse sofrimento, porque a espiritualidade está aí, independente da religião, para trazer esperança, para trazer uma perspectiva maior, para trazer uma proteção espiritual, principalmente daqueles que seguem um caminho espiritual de culto à morte. Porque quando você cultua a morte, você está ali em contato com aquela energia e você consegue compreender com mais profundidade a manifestação dessa energia e consegue sim receber, inclusive, uma orientação, uma proteção contra uma morte sofrida, contra o suicídio, contra coisas que façam você dar fim à sua vida dentro de uma autodestruição, porque você compreendendo a morte em sua profundidade, você consegue entender que ela deve ser uma bênção, deve ser uma passagem, uma evolução, não algo que deve ser encontrado por um sofrimento, mas sim por um alcance daquilo que você almeja no seu caminho espiritual em vida, daquilo que você já executou em vida, que você já cumpriu em vida, que você já contribuiu, para que a sua morte seja uma vida eterna, onde você encontre satisfação, onde você encontre a sua plenitude e que você reencontre os seus. E que faça da morte a sua melhor morada. Logo, quem compreende a morte entende que suicídio não é a melhor opção.